Agora, a gente também como sociedade, especialmente os operadores do direito, tem que entender que reeducar, ressocializar uma pessoa é um trabalho da sociedade, trabalho nosso, nós temos que fazer isso em conjunto, e mais, é segurança pública. Quer dizer, segurança pública não é soltar um monte de viatura na véspera da eleição, comprar arma nova para a polícia, não é? E falar, prende bastante. Porque depois vem um fulano lá na televisão e fala assim, polícia trabalha, polícia prende, mas o juiz solta. Isso é velho. Eu ouvia nos bancos acadêmicos. A polícia faz o trabalho dela, mas o juiz solta. Agora o juiz também invocou e não está soltando. Então está todo mundo prendendo e não tem escape. Superlotou. E não dá voto. Continua a mesma coisa, né? Vocês não vão falar, eu vou apoiar o sistema de distribuição de celas, vou fazer uma passeata. Não vai. Porque alguém vai te dizer, deve ser idiota, tem gente que mora na favela mais apertado do que aquele cara que está na cela com 20 caras. É ou não é? E aí você vai falar, isso mesmo. Ele que fica lá com os 20 caras, quem mandou cometer um crime? Então nós temos que parar com essa mentalidade. Né? A população precisa também ser alertada que quanto pior esse indivíduo sair, mais sanguinário ele sai. Então, se de repente nós temos aí na frente e somos obrigados a ter crimes, ninguém vai conseguir viver no céu. Né? O assaltante que vem para cima de você, quando ele já é reincidente, ele vem com muito mais violência e com muito mais raiva. E você está sujeito a ser uma vítima muito mais ferida do que se fosse um sujeito ressocializado ou primário. Então, eu acho que nós temos como sociedade a obrigação de questionar o poder público nesse aspecto. Nós pagamos impostos e não há condições de nós vermos num país civilizado, um presídio como o de Manaus, morrerem 100 pessoas, sob tutela estatal, minha gente. O indivíduo está preso sob tutela do Estado, sob proteção estatal. Eu disse para ele que ele ia ser condenado a 3 anos, e ele iria sair de lá depois de 3 anos e ele sai morto. E eu, sem problema nenhum, ninguém fala nada, ninguém assim fala, que isso, derruba o governo por causa disso. Não. Quem manda é bandido, morreram 100. E se morresse 200, estava todo mundo quieto do mesmo jeito. Só que nós prometemos tutela penal protetiva. Protetiva sim, está lá dentro, não pode sair morto. Não temos pena de morte. Aí instituímos a pena de morte com um bando de policiais do lado de fora assistindo. E dizendo, nós não vamos entrar não. Eu não vou entrar por quê? Vai que vira um novo Carandiru, foi uma das coisas que eu ouvi. Né? Vai que de repente a gente mata e vão falar que é culpa da PM, deixa que eles se matem. Então, é um mundo sem nexo, né? Não tem começo, não tem meio, não tem fim. Então eu acho que a população, nós todos, temos que cobrar do poder público uma melhor situação carcerária. Enquanto isso não for feito, não for para a mesa de debate em política, nada vai ser resolvido. Gente, boa noite. Sou a professora Lana, quem não me conhece, muito prazer estar aqui com vocês. O professor Nout fez uma explanação conosco em um momento anterior e eu achei tão interessante o que eu mais admiro no professor Nout, além do conhecimento que ele tem, é a sinceridade dele. Então, nós tivemos em um momento anterior que ele falou a respeito de um tema que, inclusive, eu quero que ele fale para vocês porque é de suma importância e os nossos alunos precisam saber sobre a realidade do nosso judiciário, no caso, né? O professor falou logo mais acerca da proibição da Maria da Penha quanto à aplicação da cesta básica para o agressor, aquele que pratica violência doméstica. E esses dias, eu não sei se vocês estão assistindo os nossos noticiários locais, houve uma questão uma interrogativa acerca de as mulheres estão sofrendo a violência doméstica, muitas delas, as que sobrevivem, vão para algum hospital, ficam internadas, cuidando dos seus hematomas. Enquanto isso, o marido, o companheiro agressor, ele volta a ter liberdade através da audiência de custódia. Então, eu gostaria que o senhor explanasse acerca da audiência de custódia, porque tudo bem, ele não vai mais ter que pagar a cesta básica,
mas ele também não vai preso por causa da audiência de custódia. De fato, professor, eu falei sobre a audiência de custódia e eu disse a vocês exatamente o que eu falei quando a primeira audiência de custódia foi colocada em pauta em São Paulo. É apenas uma fachada. A audiência de custódia não é necessária, nunca foi. A Convenção Americana dos Direitos Humanos está aprovada no Brasil desde 92. Nenhum internacionalista, nenhum defensor de direitos humanos, nenhum processualista, ninguém falou que nós, no Brasil, ofendemos um direito individual, porque quando o indivíduo é preso, ele não é apresentado ao juiz. A audiência de custódia é um fantoche criado para soltar pessoas de presídios lotados. É essa a ideia. Só é convencer determinados magistrados que cuidam desses inquéritos e desses flagrantes a falar, olha, o sistema está superlotado, então tem que ter uma válvula. Como é que você muda da noite para o dia? Você tem que criar um fato novo. Né? Porque, senão, hoje o juiz está dizendo não, por escrito. Aí amanhã, de repente, começa todo mundo, sim. Todo mundo fala, o que aconteceu na sua? Você mudou por quê? Porque o governo te pediu? Porque o governador ligou para o presidente do tribunal e falou, está tudo lotado, solta. A população que se vira. Porque a conversa em alto nível é assim. Não pense que todo mundo é interessado na nossa segurança. Quem é político de verdade tem segurança plena, 24 horas por dia. Então, a conversa não é, estou preocupado com a população, não vou dormir hoje. Não é assim que funciona. Eu trabalhei como assessor de presidente de tribunal, assessor do corregedor, assessor do vice-presidente, são 6 anos ouvindo conversa de cúpula. É assim que funciona. Alô, solta, porque senão não vou dar aumento, não vai passar. É uma coisa, é um inferno, vamos dizer, na terra. E é o que acontece, estoura na mão do mais fraco. A audiência de custódia é o fantasminha criado para poder falar, solta, libera. Em São Paulo deu certo. Sim, porque os juízes de São Paulo são designados pela presidência. Não tem cargo fixo. Eu posso designar quem eu quiser para fazer audiência de custódia. Então, eu pego e designo os juízes mais liberais que eu conheço, que soltam até o Fernandinho Beiramar, e tudo bem. Aí começou a dar certo, por quê? Porque eles foram designados para soltar. Soltaram. Aí vai na imprensa. Olha, até ontem, que não tinha audiência de custódia, os juízes prendiam 80%. Agora que tem audiência de custódia, eles prendem 40%. Caiu pela metade. Lógico. Eu também faço cair até a zero. Mando soltar todo mundo se eu quiser. Basta eu criar um evento, montar um teatro e falar, povo, audiência de custódia. Eu sou contra, contrariamente. A Convenção Americana fala claramente que tem que ser apresentado a um juiz ou outra autoridade que faça as suas vezes. É o delegado de polícia. Nós temos delegado de polícia concursado aqui no Brasil, diferente de outros países que a polícia prende e joga no cárcere, direto. E aí, a primeira autoridade que ele vai ver, para ver se a prisão é legal, é o juiz. Nós já temos o delegado de polícia que tem que fazer o primeiro controle de legalidade. Nós não podemos ter a ideia de que o delegado de polícia é mancomunado com a PM. A PM chegou com o cara lá e ele vai prender na marra. Na marra, não. O bom delegado vai falar o que aconteceu. Ah, foi assim, isso não é flagrante. Pode soltar e o senhor que está preso. Certo? Deveria ser assim. Então, a ideia que nós temos de que o delegado de polícia não tem funções típicas de juiz, como eu fui obrigado a ouvir de um debate, mas o senhor está dizendo que o delegado tem poder jurisdicional? Eu falei, não estou dizendo nada. Eu estou dizendo que tem funções típicas de juiz. O que o delegado faz, que o juiz faz também, e que o promotor não pode fazer? Fiança. Quem pode conceder fiança? O delegado. Pode soltar uma pessoa, prender e soltar. O promotor pode? Não pode. O juiz pode? Pode. Então, quem é mais próximo aí na história? Quem controla a legalidade? Está no 306 que se o delegado terminar o auto de flagrante e entender que o indivíduo não tem que ir para o cárcere, ele se livra solto. É o delegado relaxando o próprio flagrante. Por quê? Porque chegou ao final, viu que não tinha elementos, que o indivíduo nem era o criminoso. Então, meus caros, a audiência de custódia, para mim, foi um dissabor. Quer dizer, eu ver acontecer uma situação, quer dizer, acompanhar uma situação que é uma cortina de fumaça. Não resolve nada, absolutamente nada. E quando passa o tempo,
né? Os juízes voltam a prender. Prende na cara ou prende nos autos. Juiz que lê flagrante direitinho, cumpre o seu papel, solta quando tem que soltar, prende quando tem que prender. Você não precisa ver a cara do sujeito para falar: o senhor merece rua, o senhor é feio e merece cadeia. Quer dizer, isso é ridículo. Ou eu prendo uma pessoa porque constam provas nos autos, ou eu solto. Como é que interessa eu ver a cara do sujeito? Eu vou fazer juízo seletivo? Entenderam? Quer dizer, eu não consigo compreender. Compreendo em outros países. Quando a polícia prende lá na rua, joga na cadeia. Aí você fala: meu Deus do céu, a primeira chance que eu tenho de falar que a prisão é ilegal é frente ao juiz. Agora, aqui no Brasil, sinto muito, a audiência de custódia é um fantoche. Senhores, nós vamos combinar agora o seguinte, até porque nós temos um terceiro momento. Professor, eu vou abrir para 3 perguntas em bloco, tá? Em vez de a gente fazer a pergunta individual, eles vão fazer as 3 perguntas e aí eu passo para o senhor responder as 3, tá certo? Tá? Nós chegamos num consenso aqui que os professores tiveram um momento anterior e aí nós vamos privilegiar os alunos, tá? Desculpa, professor, desculpa. Tá? Eu pela cara eu já vi que não vai ser legal hoje, né? Então nós temos a Marina aqui. Ixi, já temos 3 aqui, logo na frente, assim. Vamos pegar um lá de cima também. Tem alguém? Então tá bom. Então eu vou abrir a pergunta, depois a gente volta. Você faz a sua pergunta em cima, eu passo para as 3 aqui embaixo, a gente faz o bloco, eu já devolvo para o professor. Pode ser? Pode sim. Boa noite, professor e doutor Guilherme Nucci. Boa noite, Frederico Fleischer. Em seu nome eu cumprimento toda a mesa. Obrigado, viu, Flor, por esse momento. A gente, em nome dos acadêmicos de direito, a gente agradece. Bom, Nucci, eu tenho uma pergunta e ela é meio complexa. O senhor falou do Instituto das Delações. E o novo instituto que eu venho falar para você, que é o Instituto das Interceptações Telefônicas, que vem sendo muito usadas, principalmente na Operação Lava Jato. E um motivo de grande debate tem sido feito ao escritório de advocacia que inclusive advoga pelo ex-presidente Lula, que teve suas interceptações cedidas pela autoridade judiciária. E nesse caso eu te pergunto o seguinte: as prerrogativas dos advogados estão acima quando há fortes indícios de que esses advogados estão envolvidos em esquemas de corrupção, no caso formando aí uma quadrilha e usando o escritório nesse caso? Esse caso, nas interceptações ou envolvendo advogados, as prerrogativas estão acima quando esse dever da moralidade, da ética, sobrepõe o dever da profissão? Bom, muito boa a sua questão. Eu te diria o seguinte: as prerrogativas do advogado não estão acima de outros valores da sociedade, como evitar a corrupção. Em hipótese nenhuma, até porque o Estatuto da Advocacia é lei ordinária. Então, tem que ficar no mesmo estado da lei ordinária. A lei de interceptação telefônica é também lei ordinária. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a composição de uma prerrogativa da advocacia com uma possibilidade de interceptação. Só que é preciso tomar muito cuidado para simplesmente não fazer aquilo que a doutrina, em peso pelo menos, critica, que é começar uma investigação pela interceptação. Então, eu acho, vamos dizer, eu sou uma autoridade investigativa, eu acho que aquele advogado faz parte de uma quadrilha, eu acho. Então, para eu achar as provas, encontrar as provas, eu intercepto o telefone dele. Eu vou falar com o juiz, que é conhecido, e falo: eu tenho sinceras dúvidas. O juiz fala: autorizo. Aí você ouve. Não? E se você descobrir, ou não descobrir, você já agiu errado. Por quê? Porque você invadiu a intimidade sem ter provas pré-constituídas. Então, o grande erro é esse. Agora, lógico, se primeiro eu tenho um monte de provas, ou provas fortes, provas intensas, e aí eu parto para a interceptação telefônica, a prerrogativa não vai superar isso. Até no Código de Processo Penal está escrito com todas as letras, né, que para a materialidade do crime, para provar a materialidade de um crime, não há
não há, como se diz, inviolabilidade de escritório de advocacia. Porque senão ficaria fácil, o traficante guardava a droga no escritório do advogado. Aí falava, cadê a droga? Tá incólume, ninguém pode entrar aí. Então, não existe isso. Tá? Mas o que não se pode fazer, e que se faz no Brasil, é começar a investigar uma pessoa grampeando o telefone. Porque você já começa pelo fim. E isso está errado. Oi? Alô? Foi, Larissa, né? Foi você que mandou, certeza. Gente, só mais uma coisa que eu tinha esquecido de avisar, me lembraram aqui agora, vai ter, parece que o sorteio de uma obra aqui, né? Ao final. É isso? Certo. 5 obras. Olha só. Não gasta as palmas ainda não, porque subiu para 8 já, aumenta. Agora tem um detalhe. Nós vamos fazer um sorteio eletrônico pelo site das inscrições. Vai ser eletrônico para quem estiver presente no teatro quando a gente realizar o sorteio. Os livros serão autografados lá ao lado da banca do livreiro, ali fora, está aqui no lobby do teatro. Então, para quem estiver presente, os livros serão entregues lá ao final, depois do sorteio, tá certo? Então, eu vou passar. Agora, tem um microfone aqui embaixo, vocês podem fazer as 3 perguntas e aí a gente abre para a resposta, certo? Boa noite, professor, mais uma vez. Como eu havia falado com o senhor, o tema da minha monografia é organizações criminosas, então a palestra veio a calhar, né? A minha pergunta, assim, é em relação às organizações criminosas transnacionais, né? Na semana passada teve até uma pressão por parte de alguns especialistas acerca da falta de cooperação jurídica internacional no novo Código de Processo Penal. E a Lei de Organizações Criminosas, ela não trata desse assunto. Isso tem dificultado e muito, eu acredito, nas investigações acerca disso, né? E eu queria saber o que o senhor acha a respeito dessa ausência. Boa noite, é uma grande oportunidade essa. Eu também trato do meu tema de TCC. Eu estou trabalhando exatamente a colaboração. E um dos aspectos que o senhor citou a todo momento, que o senhor falava em relação à corrupção e tudo mais, e em relação à Operação Lava Jato, que pelo que eu estudei, tudo se desencadeou exatamente pelas delações premiadas. E um dos aspectos muito importantes que eu vi, e eu gostaria de saber a sua opinião em relação, se é realmente uma forma do Estado decretar sua falência em relação à investigação criminal no nosso país, a delação. Você precisar de um delator ao invés de fazer uma investigação capaz para não precisar desses delatores. Muito obrigada. Boa noite, professor. A minha pergunta é baseada no que foi pautada a palestra do senhor, que foi sobre legalidade. E o senhor citou muito a imprensa, a questão da influência que a imprensa tem em uma investigação, que às vezes pode ser positiva, mas muitas vezes pode ser negativa. Toda vez que relaciona a imprensa com o caso da Lava Jato, acho que todo mundo lembra do Sérgio Moro, do juiz Sérgio Moro, e da interceptação telefônica feita entre a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Eu imagino qual que seja a resposta do senhor, mas eu queria que ela fosse bem clara no sentido de qual é o posicionamento jurídico no ponto de vista legal do senhor, quanto une exclusivamente esse comportamento do Sérgio Moro ter deixado vazar essa ligação da ex-presidente. Bom, a questão da colaboração internacional, eu não tenho visto problemas. Tem havido colaboração internacional. Então, quando você diz novo Código de Processo Penal, aí eu fiquei em dúvida, porque nós não temos um novo Código de Processo Penal. Possivelmente um projeto, né?
Mas a lei de lavagem, por exemplo, é bem clara na colaboração, inclusive na divisão dos lucros entre o país que colabora e o Brasil. E os tratados que o Brasil tem assinado nesse campo já têm sido suficientes para a colaboração. Então, eu não tenho notícia, não é, de uma barreira, não é, nessa colaboração para organizações transnacionais. Eu não tenho essa notícia, pelo menos a que me consta. Não é? Quanto à falência do Estado para investigar, isso já está há muito tempo, né? E não precisa nem da delação. Nós podemos pensar o seguinte: como é que a gente consegue condenar pessoas em 90% dos processos? Com testemunhas. Cadê as provas periciais? Onde está o exame de DNA que desvenda um crime? Onde está aquele exame tecnológico que em outros países existe para dar absoluta segurança? Não existe. A gente trabalha, lamentavelmente, há muitos e muitos anos com a palavra de alguém que pode mentir, pode mandar um inocente para a cadeia ou soltar o culpado. Então, a nossa investigação já é difícil, muito difícil, porque não tem verba, nem para a polícia, nem para o MP, nem para o juiz. Eu me lembro que num caso rumoroso, que um promotor matou a esposa em São Paulo, há bastante tempo, ele está preso hoje, se apresentou e está preso, enfim, mas na época eu era assessor do vice-presidente do tribunal e a gente ficou mendigando, o tribunal ficou mendigando para a USP para fazer o exame de DNA de graça, porque a gente não tinha dinheiro para pagar, e o relator do caso queria a segurança de que aquela mancha de sangue que estava ali encontrada era mesmo da vítima, enfim, era uma coisa assim, precisava do DNA. Aí a USP falou: tá bom, eu vou fazer para você por exceção. R$10 mil custava na época. Isso foi em 98. Era um bom dinheiro. Mas você vê, já ficávamos mendigando provas técnicas. Então, tudo isso eu quero dizer para chegar ao seguinte ponto. Quebrar um crime organizado na base de testemunha que toma tiro na cara e morre, você não vai fazer. Nunca. Então, a única chance que o Estado tem, especialmente o nosso, que trabalha precariamente com provas técnicas, é a delação. É uma opção, quase que eu diria uma opção de política criminal. Se você acha que o delator é insuficiente para um Estado investigar, quer dizer, nós temos falado, você tem toda a razão, mas foi o meio encontrado. E que, não digo que já deu certo, mas que vem produzindo resultados. Eu espero que dê certo quando essas condenações forem confirmadas. Okay? A outra pergunta é daquela situação do vazamento da conversa. Está escrito num livro meu. Não preciso nem ter muitos dedos para falar especificamente sobre isso. No meu último livro, Direitos Humanos versus Segurança Pública, eu abri um tópico para dizer que aquilo foi ilegal. É crime, ponto. Agora, até acho bastante interessante, porque depois de praticado o crime, lá de cima veio um puxão de orelha. Você fez errado. Aí ele manda um ofício dizendo: desculpe. E acabou. Eu estou propenso a réus meus que me mandarem cartinha pedindo desculpa, eu vou absolver em segundo grau. Eu escutei certa vez a tese da legítima defesa probatória. Se não tem outro jeito da gente provar, então vai desse jeito. Vai desse jeito, legítima defesa probatória. Podemos passar para o momento do sorteio? Podemos passar? Agora a gente tem que colocar um medidor de palmas aqui para ver como é que é. Cadê? Nós temos o sorteio aqui na tela? Temos? Então, vamos colocar um sorteio aqui. Thaís, coloca aí apenas credenciados. Isso. Gente, aparecendo o nome aqui, levanta para eu saber se está ou não presente e vem para cá só para a gente organizar isso, tá? Primeiro sorteado. Ludmila Toledo Araújo Fonseca. Não, tá de brincadeira. Isso é marmelada. Vem pra cá, Ludmila, fica aqui no cantinho. Sorteia mais um aí, Thaís. Pablo Lopes Pereira. Tá aí o Pablo? Vem pra cá também, Pablo. Já foram dois, mais um.
João Batista Fernandes de Araújo, tá aí? Vem pra cá também, João. Ó, alguém vai contando aí pra não deixar passar de 8, viu? Mais um, então. Henrique Luiz Araújo França, tá aí? Mais um, então, pra gente. Tatiane da Silva Cavalcante, tá aí? Tá aí a Tatiane? Não? Ah, lamento pela Tatiane. Alguém conta pra ela que perdeu. Mais um aí pra gente. Ixi, Matheus Lima de Souza. Se é que eu pronunciei certo. Tá aí, Matheus? Opa, desce aqui, correndo. Já foram 5, faltam 3. Mais um, então. Rayane Coutinho da Silva. Tá aí a Rayane? Não? Tá? Ah, tá aí a Rayane. Então, só faltam 2. Vamos lá, mais um. Giovanni Luiz Bailona Filho. Tá aí? Tá aí também? Então vem. Ixi, agora é o último. Agora, depois dos comerciais, a gente volta. Gente, então vamos sortear mais um, né? Henrique Alves Freire de Queiroz. Tá aí o Henrique? Não? Tá aí? É você? Pula então, vem. Esses então foram os nossos sorteados. Para um pouquinho aqui. Levanta a mão. Quantas pessoas vão fazer o AB agora em julho? Quantas pessoas? Quem for fazer o AB em julho, espera aí que eu vou sortear uma bolsa agora, 100%. Pode ser? Culpa é só porque a Larissa pediu, porque ela tá brava comigo, ela pediu, eu vou sortear então, 100%. Pode ser assim? Eu vou levar uma bronca depois, mas tá bom. Nós vamos sortear mais um nome. Sorteia mais um nome então. Thaís de Souza, tá aí? Tem que estar fazendo um AB, alguma coisa, né? Thaís de Souza tá por aí? Não? Próximo. Said Boutros, tá aí? Também não? Ele ia, tá dando. Mais um. Gleidelen de Andrade, tá aí? Tá? Você tá fazendo OAB? Não tá fazendo OAB? Como é que tá? Tá longe ainda? Não, então eu vou passar pro próximo, a gente conversa depois. Eu vou fazer o seguinte, para não demorar, vou sortear mais 2. Se não tiver entre os 2, vai ficar para a próxima. Mais um. Mais um. Júlia Cristina. Tá aí a Júlia? Também não? Não? O último agora, última chance. Hugo Gabriel Macedo. Tá aí, Hugo? Acabou. E gente, na próxima a gente sorteia de novo. Vamos lá, boa noite para vocês. Agora só um minuto, tá faltando aqui. Porque antes de qualquer coisa, nós temos que fazer um agradecimento aqui com a entrega dos devidos certificados. Primeiro, eu vou dizer até que a pessoa mais importante da noite, e eu vou pedir desculpa ao palestrante por isso, porque se não fosse essa pessoa, nós não teríamos o brilhante palestrante com a mais completa palestra que nós já tivemos sobre processo penal. Então eu preciso entregar o nosso certificado aqui à professora Eufrosina Saraiva, nossa coordenadora querida, coordenadora pedagógica. E agora, gente, como agradecimento simbólico, porque eu acho que não haveria agradecimento nesse mundo que chegasse aos pés do que a gente pôde presenciar hoje, nós vamos também agraciar aqui, com a lembrança de participação do nosso evento, o professor Guilherme de Souza Lute, nosso palestrante da noite.
preso, cometeu um crime, ele roubou, flagrante de preso. A prisão dele até a discussão criminal. A lei diz que é 60 dias. Você vai embora 60 dias. E aí você pede, você consegue ser uma pessoa. E quando ele é condenado, no inicial você ele ficou quase um ano preso. Eu que acho. Isso é um absurdo.